Como chegar ao sim com você mesmo. William Ury. A partir de histórias, conselhos e estratégias, o autor explica como criar acordos com você mesmo para chegar ao sucesso nos negócios e na vida. No processo de buscar resultados mais satisfatórios para os relacionamentos e as decisões, você aprenderá como gerenciar seus conflitos internos e externos. A primeira negociação. Quem quer mudar o mundo precisa primeiro mudar a si mesmo. Sócrates. Como conseguir o que realmente queremos e, ao mesmo tempo, lidar com as necessidades de outras pessoas em nossa vida? Essa é a grande importância de saber negociar. Nossos piores adversários. Os maiores obstáculos para conseguir o que se deseja podem ser nós mesmos. Nos sabotamos, agindo de maneira contrária aos próprios interesses. Sendo assim, se aprendermos primeiramente a nos influenciar de forma positiva, a negociar com nós mesmos, conseguiremos satisfazer nossas necessidades e, então, atender também às necessidades dos outros. Nos tornar nossos maiores aliados em busca da transformação pessoal necessária é o que o autor chama de chegar ao sim com você mesmo. 6 passos desafiadores. Após muitos anos estudando, explorando as próprias vivências e observando experiências alheias, o autor encontrou um método de 6 passos para facilitar o processo de chegar ao sim com você mesmo. Ele sugere, para quem estiver lendo este resumo desejando mudanças, que comece aplicando estes 6 passos específicos em alguma situação desafiadora que já esteja vivendo. Número 1. Coloque-se no seu lugar. Não apenas se julgue o tempo todo, e sim, ouça com empatia suas necessidades básicas para entender qual é o seu lugar. Número 2. Desenvolva sua bátina interior. Sentir-se, de fato, responsável por sua vida. Se comprometa em cuidar de seus interesses, independentemente do que os outros façam. O autor utiliza o conceito sobre desenvolver a bátina interior, Best Alternative to a Negotiated Agreement, que significa melhor alternativa a um acordo negociado. Número 3. Reenquadre seu panorama. Ao mudar a maneira como você vê a sua vida, saberá criar as próprias fontes de satisfação e ser autossuficiente. Número 4. Mantenha-se no presente. A única forma de experimentar a verdadeira satisfação e mudar a situação do momento é vivendo o presente. Número 5. Respeite os outros. Surpreenda com respeito ao reagir a ataques dos outros. Seja inclusivo. Número 6. Saiba dar e receber. Dar antes de receber é como um jogo onde você ganha, ganha, ganha. O método do sim interior foi eficaz para William Ury, que atuou como mediador e consultor de negociações e, assim, se preparou para resistir às pressões ao ser atacado por pessoas poderosas a nível mundial. Confessa ele que ouvir a própria voz interior, assumir a responsabilidade pelas próprias necessidades e respeitar os outros não é fácil e simples. Afinal, nós somos criaturas reativas. Porém, a recompensa em chegar ao sim consigo mesmo é divina. Coloque-se no seu lugar, do auto-julgamento ao autoconhecimento. Tendemos a nos concentrar tanto em nossos problemas que fica difícil examinar as profundezas do coração e mente para entender de fato qual é o nosso lugar. Sendo assim, 3 iniciativas sugeridas no livro podem ser úteis. Primeiro, procure se distanciar de si mesmo e se ver com outros olhos, com a mente aberta, como se estivesse se assistindo de um camarote. Segundo, ouça com empatia seus sentimentos mais íntimos, para interpretar o que eles realmente lhe dizem. Terceiro, mergulhe ainda mais no seu interior e descubra quais são suas necessidades mais fundamentais. Essa habilidade nos permite manter a calma e o autocontrole. Durante as situações problemáticas, é comum nos sentirmos indecisos e é fácil continuar a reagir. A aceitação pode gerar a ideia de segurança que nos torna mais capazes de enfrentar um problema e resolvê-lo. Segundo Carl Rogers, um dos fundadores da psicologia humanista, se há um paradoxo curioso é que, quando me aceito como sou, eu mudo. Veja a si mesmo a partir do camarote.
Diz o autor que, ao observar a si mesmo e os outros em momentos de estresse, durante negociações e conflitos, você perceberá a facilidade com que as pessoas são atiçadas pelas palavras, pela entonação e pelas atitudes alheias. Quando reagimos, em geral, caímos no que chamo de armadilha ARE. Atacamos, recuamos ou nos esquivamos. Nenhuma dessas reações comuns ajudam a nos aproximar dos nossos principais interesses. Quando reagimos de imediato, nossa capacidade de pensar com clareza diminui. É necessário exercitar a autoobservação diariamente, para que no momento da negociação ou conflito, você consiga escolher buscar entender a situação ao invés de se deixar levar pelas emoções. Seja um investigador dos seus pensamentos e sentimentos. Se questionar sem se julgar, abre o caminho para o autoconhecimento. É comum considerar nossos pensamentos e sentimentos como certos ou errados. Porém, no sentido psicológico, não há nada realmente errado no que sentimos ou pensamos. As ações podem ser erradas, mas não nossos pensamentos ou emoções. Ouça com empatia. Ouvir a si mesmo com empatia é sentir por dentro. Se essa atitude de ouvir a si mesmo parece estranho ou muito difícil, escreva um diário ou procure ajuda profissional de um terapeuta. Dessa forma, também saberá ouvir com mais atenção aos outros. Descubra suas necessidades. Em que áreas de sua vida você não está feliz ou plenamente satisfeito? Suas necessidades se comunicam com você através dos sentimentos de insatisfação. Quando elas não são atendidas, é natural sentir ansiedade, medo, raiva ou tristeza. A pergunta mágica para revelar seus verdadeiros interesses e necessidades é: por que eu quero isso? Entre nossas necessidades psicológicas básicas, duas se destacam: proteção ou segurança e conexão ou amor. Desenvolva sua batina interior, da culpa à responsabilidade. O jogo da culpa é praticamente o padrão de quase todos os conflitos. Fazer acusações só agrava o desentendimento e dificulta a conciliação. Uma maneira de evitar essa situação é assumir a responsabilidade. Quando você se torna responsável pela sua vida e pelos seus relacionamentos, está assumindo o poder de cuidar das próprias necessidades. Seja dono de sua vida. Quando você se coloca no seu lugar, obtém o autoconhecimento necessário para, em seguida, se tornar capaz de assumir a responsabilidade por sua vida e por suas ações. Para isso, é necessário muita honestidade e coragem. Mesmo que sejamos capazes de controlar apenas parte das circunstâncias, ainda assim temos um domínio sobre nossas experiências e interpretações do que acontece conosco. Por exemplo, se um projeto fracassa, existe duas opções: culpar os outros e alimentar o sentimento desagradável, ou aproveitar a oportunidade para aprender com a situação e iniciar um novo projeto. Sua batina é a certeza que existe uma alternativa mais eficaz para atender a seus interesses. A alternativa interna de assumir um forte compromisso com nós mesmos, de cuidar das nossas necessidades, independentemente do que os outros façam. Esse empenho é a nossa batina interior. É parar de culpar a si mesmo, os outros e a vida em si por suas insatisfações. É a motivação para mudar o cenário. Da culpa à responsabilidade. William conta sobre sua mais desafiadora lição de responsabilidade, durante a negociação com os médicos e enfermeiros de que dependiam a saúde e a vida de sua filha Gabriela. Ela possui a síndrome de Bacterl, que afeta várias partes de seu corpo, e então necessitou de atenção médica imediata ao nascimento e, ao longo dos anos, passou por 14 cirurgias de grande porte. A vontade dos pais era de encontrar alguém a quem culpar pela situação da filha. Porém, com ajuda profissional, perceberam que a única maneira sensata de seguir em frente era assumir a responsabilidade pela vida como ela era, sem resistir ou desperdiçar energia desejando que fosse diferente. Permitiram-se sentir medo, ansiedade, culpa, vergonha, raiva e emoções que estavam sufocadas sem ser ouvidas de fato por eles mesmos. Por fim, eram capazes de superar as emoções negativas e provar do alívio e cura emocional, ajudando a filha da melhor forma que podiam.
Esta foi uma revolução interna em assumir o lugar de líder da própria vida. A grande mudança de atitude foi dizer sim à vida como ela é. Reenquadre seu panorama, da hostilidade à cordialidade. Einstein raciocinou que, se considerarmos o universo hostil, naturalmente trataremos os outros como inimigos. Mas se considerarmos o universo amistoso, amigável, a tendência será tratar os outros como parceiros, possibilitando de chegarmos ao sim com os outros. O poder do reenquadramento é a capacidade que todos temos de criar um significado diferente às situações. É como trocar a moldura de um quadro ao transformar uma conversa difícil em um momento de conexão de ideias. Para adquirir essa capacidade com os outros, é necessário primeiro reenquadrar o conjunto interior de nós mesmos. Lembre-se de suas conexões com a vida. William se formou em antropologia e, através de seus estudos sobre a natureza e a cultura humana, pôde reconhecer que todos os seres humanos e outros seres vivos estão intimamente conectados por laços biológicos, econômicos, sociais e culturais. Mas aproveitar dessa dádiva tem sido difícil em meio aos tempos modernos. Estamos acostumados a sentir o mundo a partir do lado esquerdo do cérebro, que é responsável pelo raciocínio lógico, crítico, esquecendo de exercitar o lado direito do cérebro, que se concentra em nossas semelhanças, no momento presente e em como todos estamos interligados. Uma das maneiras de ativar o lado direito do cérebro é participando de atividades criativas e físicas. Construa a própria felicidade. É comum achar que a felicidade é algo a ser procurado fora de nós, sendo que, na verdade, é um sentimento a ser brotado dentro de nós. Existe a satisfação com coisas externas que geram um prazer temporário, mas a verdadeira felicidade duradoura começa dentro da gente e então segue para fora. Aproveite as lições que surgem todos os dias. Ser feliz é uma decorrência do sentimento de gratidão pela vida. Cultivar a gratidão pode ser o melhor caminho para a felicidade. Mantenha-se no presente, da resistência à aceitação. Para chegar ao sim em uma situação delicada, o segredo é buscar chances no presente, estar atento às oportunidades. Entre muitas negociações que William participou, pôde observar que sinais e aberturas passam desapercebidas pelos envolvidos. O objetivo é não dispersar o foco, não ficar recordando do passado ou preocupando-se com o futuro. Afinal, é apenas no presente que podemos ter a intenção de mudar a direção da conversa para um acordo. É preciso ter força para esquecer o passado, coragem para confiar no futuro e foco disciplinado para se manter no presente, em meio aos constantes problemas e dispersões da vida. Aprenda a relaxar. A capacidade de relaxar e de deixar as coisas fluírem naturalmente depende da confiança em um mundo amigável. Quando encontramos satisfação em nosso interior, ficamos mais dispostos a superar as mágoas do passado e as ansiedades pelo futuro. Toda essa adaptação nos permite relaxar e aceitar a vida como ela é. Por mais árduo que seja o desafio, no entanto, as recompensas do bem-estar interior compensam todas as dificuldades. Respeite os outros, da exclusão à inclusão. Se o oponente não nos trata bem, por que deveríamos fazer isso? É natural, por impulso, rejeitar quando nos sentimos rejeitados, atacar quando atacados. Dessa forma, tente analisar como se sente ao se colocar no lugar dessa outra pessoa. Todo mundo já se sentiu rejeitado ou excluído em algum momento da vida. Em situações mais sérias, podemos sofrer preconceitos pela cor da pele, gênero, aparência física, etc. Ver nossos interesses, opiniões e direitos ignorados podem deixar marcas profundas. Mas, para evitar que isto tire nossa paz interior, a ideia é responder à rejeição com respeito, não na mesma moeda. Ou seja, reagir à exclusão com inclusão, ou então, dizer sim ao não. Saiba dar e receber. De ganha-perde para ganha-ganha-ganha. O professor Adam Grant, em seu livro Dar e Receber, apresenta evidências baseadas em estudos acadêmicos de que as pessoas mais bem-sucedidas na vida são doadores,
não tomadores. Uma pesquisa realizada por Grant concluiu que os vencedores que se esforçam para prestar bons serviços aos clientes ganham mais do que os colegas que só se preocupam com as próprias comissões. Ser generoso, portanto, é o caminho para a satisfação pessoal, tanto interna quanto externa. Ao lidar com uma negociação ou conflito, a melhor escolha é por uma abordagem ganha-ganha, onde nos importamos tanto com os interesses da outra pessoa quanto com os nossos. É essencial descobrir um propósito que nos entusiasme, seja de cunho pessoal ou profissional. Se questione: o que me faz sair da cama todas as manhãs? O que me deixa empolgado? O que me inspira? As respostas destas perguntas mostrarão seu caminho para doar, pois estarão fortalecidas por um propósito seu. Nossas doações podem parecer pequenas, mas com frequência fazem uma grande diferença na vida dos outros. Cuidar do filho de um casal amigo ou dos pais idosos, ajudar um vizinho em consertos na casa. O que conta é a autenticidade do gesto. Conclusão: as 3 vitórias. É importante praticar diariamente os 6 passos vistos aqui para alcançar o sim interior. O autor sugere o seguinte questionário. Primeiro, coloque-se no seu lugar. Você consegue apenas observar os próprios pensamentos e sentimentos sem julgá-los? Do que você realmente precisa? Segundo, desenvolva sua bátina interior. Você está culpando alguém ou algo por não satisfazer os seus interesses? Que benefícios isso lhe oferece e quais são os custos? É capaz de se comprometer a cuidar de suas necessidades mais profundas, não importa o que aconteça? Terceiro, reenquadre seu panorama. Você acha que a vida, de alguma maneira, é sua inimiga? Como construiria sua felicidade hoje? Se a vida é difícil, você poderia ainda assim dizer sim a ela da maneira como ela é? Quarto, mantenha-se no presente. Você cultiva ressentimentos do passado ou tem ansiedade quanto ao futuro? O que seria necessário para você relaxar e aceitar a vida como ela é? Quinto, respeite os outros. Você está sentindo alguma rivalidade em relação a alguém? Qual é a sensação de estar no lugar dessas pessoas? Mesmo que não lhe demonstrem respeito, você poderia ainda assim respeitá-las? Sexto, saiba dar e receber. Você sente medo da escassez em qualquer situação que esteja enfrentando hoje? De que precisa para se tornar um doador? Personalize estas questões para que faça mais sentido no seu caso. Sempre teremos algo novo a aprender. Então, esse processo de dizer sim para si mesmo deve durar a vida toda. Uma vitória interior, uma vitória com os outros, uma vitória para o todo. Chegar ao sim com você mesmo oferece uma perspectiva mais ampla e mais generosa, proporcionando ganhos não só a você e aos outros, mas também ao todo. Esse trabalho de autoaperfeiçoamento nos inspira não só a imaginar um mundo em que todos os seres humanos são importantes, mas também a trabalhar para a realização desse propósito. Uma valiosa referência foi Nelson Mandela, que durante 27 anos preso na cadeia, aproveitou para se observar e a ouvir a si mesmo. Ele se livrou do jogo da culpa e assumiu responsabilidade por sua vida, por suas necessidades e por seus relacionamentos com os outros. Optou por encarar a vida como amiga,